O que eu vou falar hoje nessa live pode chocar muitas pessoas, mas sim, bactérias são benéficas para os cães e muitos cães passam por problemas de saúde pela ausência de bactérias boas no seu intestino, principalmente. Muito comum que as pessoas queiram usar medicamentos, remédios para tentar combater bactérias. Claro, as bactérias, existem várias bactérias que são patógenos, né, que causam doenças, que trazem malefícios para a saúde do nosso cão. Seja a nível intestinal, animais com gastrite, animais com problemas de pele, problemas do ouvido, problemas oculares, renais e tantos outros problemas causados por bactérias. E quando a gente tem um problema causado por bactéria, quando a gente quer acabar com a bactéria de uma doença em si do nosso animal, a gente usa um produto muito conhecido que são os antibióticos. No entanto, a gente se esquece que no nosso corpo, no corpo dos nossos cães, a gente precisa de bactérias. Como que a gente lida nessa briga entre combater uma bactéria má e beneficiar uma bactéria boa? Como que eu mantenho o que a gente chama de microbiota intestinal ou flora bacteriana intestinal, que são as bactérias boas que o seu cão precisa delas no seu intestino, basicamente. Não só no intestino, mas as bactérias, elas estão por toda parte, né? No nosso corpo, na nossa pele, ouvido. É normal que tenham-se bactérias. O problema das bactérias se dá quando essas bactérias têm um aumento muito grande, quando essas bactérias se multiplicam exacerbadamente, chegando a ponto de tomar conta do meio onde elas estão se multiplicando. Aí começam as doenças. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o uso de probióticos, pré-bióticos, como você cuida das bactérias boas do seu corpo, do corpo do seu cão, e como você não comete vários erros que são comuns que as pessoas cometem, e por isso as pessoas às vezes passam por problemas de saúde dos cães. Simplesmente cães com diarreia, cães com vômito, cães com problemas de pele, cães com problemas de ouvido, simplesmente porque as pessoas estão cometendo um único grande erro que eu vou explicar para vocês nessa live, beleza? Mas eu preciso da ajuda de vocês para continuar vindo aqui todos os dias pela manhã, trazendo conteúdo, trazendo informação para ajudar pessoas que gostam de cães, tá? A gente faz as consultorias online, atendendo pessoas do mundo todo pelo WhatsApp praticamente todos os dias. E conforme as pessoas me mandam tantas dúvidas, tantas perguntas, eu vejo pessoas atendendo com veterinários, fazendo acompanhamento, internação de casos complexos, com tratamentos tão diversos, sendo que era apenas a restauração da saúde do cão, a aplicação básica do que é natural para o seu cão. É isso que eu tento ajudar essas pessoas, tá? Então, conforme essas pessoas me mandam as dúvidas, eu venho aqui e faço novas lives, novas aulas para vocês. E fica meu convite, se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Se você não está no nosso canal de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, entre lá, tem um link aqui embaixo na descrição para você entrar e receber o link de todas as lives que a gente faz todos os dias e você não perder nenhum conteúdo que pode ser exatamente aquilo que vai salvar você ou alguém que você conhece na próxima semana, no próximo mês, com essas informações valiosas, beleza? Posso contar com vocês? Sempre que vocês chegarem aqui, coloca a cidade de onde vocês estão me assistindo, coloca seu bom dia, boa tarde, boa noite aqui, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que entender é que as bactérias, a maior parte das bactérias boas, elas vivem no intestino. O nosso trato gastrointestinal é o responsável pela absorção de nutrientes, pela absorção de vitaminas e minerais para o nosso corpo. Ou seja, se eu quero estar forte e saudável, eu preciso ter uma boa absorção de nutrientes pelo meu intestino. De nada adianta eu me alimentar, comer alimentos bons, alimentos saudáveis, se eu não consigo converter esses nutrientes bons e saudáveis em realmente nutrientes. Ou seja, comer algo bom e não ter uma flora intestinal, não ter bactérias boas no intestino para ajudar a quebrar, metabolizar esses nutrientes, você não vai absorvê-lo. É clássico quando você faz uma análise, né, de fezes, fazendo um exame de análise de fezes, comparando os ingredientes ou conteúdo que estão nas fezes de um cão, você vai ver o que ele realmente absorveu e o que ele não absorveu daquilo que ele comeu. Olha lá a composição da alimentação que você dá para o seu cão e olha lá as fezes. Você vai ver o reflexo do que ele realmente absorveu do que ele não absorveu. Então, as bactérias boas no intestino, elas ajudam você a absorver esses nutrientes, tá? Não somente isso, a ausência dessas bactérias são os sintomas principais que levam os cães a terem
diarreias frequentemente, animais que começam a ter muitos vômitos, quadros de gastrite, gastrite crônica, animais idosos começam a ficar com deficiência imunológica por conta da falta de bactérias boas do intestino, animais que têm constantemente dermatites, constantemente problemas de alergia de pele, animais que demonstram comportamentos de estresse, comportamento de ansiedade. Também, muitas vezes, esses sintomas são falta de bactérias boas no intestino. Por isso, bactérias são necessárias e fundamentais para a saúde do seu cão. Aí você vem me perguntar, Arthur, como é que eu faço para mim colocar bactérias boas no intestino do meu cão? Como é que eu controlo essas bactérias no intestino do meu cão? Tem produtos comerciais vendidos com o nome de probióticos. Grande parte desses probióticos, eles também têm na sua composição o que a gente chama de pré-biótico. Pré-biótico é aquele que alimenta as bactérias, ou seja, probiótico é o que favorece o crescimento da bactéria. E pré-biótico é como se fosse a comidinha das bactérias, tá? Então, geralmente a gente busca produtos que tenham essa associação entre pré-bióticos e probióticos, porque você não fornece apenas as bactérias, mas um ambiente propício para que elas se multipliquem e fiquem ali consolidadas no intestino do seu cão. E dessa forma, auxiliem seu cão a melhorar a imunidade, auxiliem seu cão a melhorar a digestibilidade, aumentar a absorção de nutrientes. Beleza? Vocês estão comigo até aqui? Tipo, digita aí 22222. Quem for chegando, coloca a cidade de onde vocês me assistem. Adoro saber a cidade de vocês aqui, tá bom? Bora lá. Então, eu tenho que pensar que periodicamente eu devo fornecer algum tipo de probiótico para o meu cão para poder manter esse nível adequado dessa flora intestinal para o meu cão, tá? Existem os probióticos que você pode comprar comercialmente, né? Você pode comprar comercialmente na farmácia, no pet shop e tal. E sim, grande parte dos probióticos usados para cães são basicamente os mesmos utilizados para humanos. Então, você pode sim utilizar probióticos humanos para cães, tá? Você pode utilizar, tá? Tem a questão de custos, né? Infelizmente, a gente tem alguns probióticos que custam muito caro. E existem alguns probióticos que são um pouco mais baratos. A gente tem que ter uma certa confiança no laboratório, né? Que é a origem, né? Que é a fonte principal desse probiótico. Inclusive, farmácias de manipulação tendem a ter um custo bom, um bom valor, porque você não fica pagando o nome comercial, né? A patente do nome comercial dos laboratórios. Então, comprar probióticos em algumas farmácias de manipulação pode ser uma alternativa, pode ser uma opção boa para você poder fazer uso dele constantemente, tá? Então, o principal foco vai ser equilibrar a flora intestinal do seu cão, né? E combater os micro-organismos que sejam os patógenos. Então, você favorecendo o crescimento de bactérias boas, você ajuda a eliminar as bactérias ruins do intestino do seu cão. E com isso, você melhora a digestibilidade, conversão alimentar do seu cão para poder fortalecer a barreira intestinal, barreira cutânea e manter o seu cão saudável, né, com a imunidade forte, que é o que vai manter você livre de doenças, né, o seu cão livre de doenças oportunistas que possam vir pelo ambiente onde a gente está vivendo, tá? Então, vou citar algumas das bactérias, dos complexos probióticos que vocês podem adquirir, tá? E depois vou citar alguns nomes comerciais, tá? O mais comum dos probióticos, quando a gente fala de probióticos, é o Yakult, que o pessoal fala, né? Os Lactobacillus casei shirocca. E sim, são uma fonte de probióticos, não é das mais benéficas, mas é sim uma linha de probióticos, tá? A gente tem os Lactobacillus acidófilos, são um dos comuns probióticos que compõem as medicações, tá? Pode ser utilizado tanto em humanos quanto em cães, você pode utilizar, é o mesmo, tá? Lactobacillus acidófilos é um deles, tá? Ele favorece muito a questão de digestibilidade e imunidade no cão. A gente tem os Enterococcus faecium, que são também outros, um dos probióticos mais utilizados em cães. Este não é tão comum usar em humanos, tá? Ele é mais comum, na maior parte dos probióticos comerciais você vai encontrar esse tipo de probiótico. Ele tem foco principal em combater quadros de diarreia e quadros de desequilíbrio intestinal. Quando o cão começa a fazer aquelas fezes meio pastosas, um pouco mais com muco, um pouco mais líquida, muitas vezes a gente utiliza esse probiótico, tá? A gente tem o Bifidobacterium, tá? Bifidum, que ele também é humano e
e veterinário, tá? É muito comum também encontrar alguns probióticos humanos com essa composição. Ele tem uma ação mais focada no intestino grosso e ajuda muito na questão de elevação da imunidade, tá? E aí a gente tem o Bacillus subtilis. Bacillus subtilis. Também é utilizado mais em veterinários, é pouco utilizado na linha humana, tá? E também ele tem a composição dele é principal de produção de enzimas. Então, quando a gente nota a questão faltando enzimas para absorver algum tipo de ingrediente específico, esse probiótico vai ter uma melhor ação no cão, tá? E aí a gente tem o Saccharomyces boulardii, tá? Que é uma levedura, na verdade, né? Mas ajuda muito. Inclusive, é usado tanto em humanos quanto na linha veterinária, e é muito utilizado, esta levedura, a gente utiliza muito quando as pessoas cometem um dos maiores erros, que é o uso de antibióticos. Os antibióticos, quando a gente fala, vou tomar um antibiótico, vou dar um antibiótico pro meu cão, eu estou falando, eu vou matar todas as bactérias do meu cão. Todas as bactérias. Então, se eu quero combater alguma doença e eu quero combater com antibióticos, eu irei acabar, liquidar com todas as bactérias do meu cão. Inclusive as bactérias boas que vivem no intestino do meu cão. E aí começam os problemas. Porque muitas vezes o cão demora anos para formar uma microbiota adequada. Por mais que você dê os probióticos para o seu cão, esse cão não estabiliza, ele não equilibra, ele não consegue manter aquela microbiota adequada. Ele demora semanas, meses e até anos para formar uma microbiota equilibrada que dê sustentação para ele manter sempre uma boa saúde, sempre uma boa imunidade, sempre uma boa absorção de nutrientes. Quando eu faço um antibiótico no meu cão, pelo tempo de 7, 10, 15 dias, eu estou fatidicamente acabando com as bactérias do meu cão. Todas as bactérias, as boas e as ruins. E aí, quando eu forço um antibiótico, muitas vezes sem necessidade, porque as pessoas às vezes não associam antibiótico, um remédio, com algo que faça mal. A pessoa, não, vai fazer bem. E não, existem vários casos, inclusive quando eu faço os atendimentos às consultorias, o meu foco principal é isso, é entender se existe proliferação bacteriana, existe desequilíbrio bacteriano. Muitas vezes eu vejo cães tomando antibióticos que não têm necessidade. Se não tem proliferação de bactéria, por que usar um antibiótico? Eu usando o probiótico sem a necessidade, eu irei matar as bactérias boas, que eu preciso delas, e eu acabo... Já viram aquela coisa? Meu cachorro tava ruim. Eu usei um remédio e agora parece que piorou? Pois é, piora o quadro. Parece que você fez o tratamento e andou para trás, piorou o quadro do seu cão, ou mesmo o protocolo de tratamento não deu certo e até começou a andar para trás, piorando, muitas vezes por conta do uso indevido de probióticos, de antibióticos em doses altas, antibióticos durante muitas vezes muito tempo, mataram as bactérias boas de um cão que estava estabilizado há anos com aquela flora intestinal e agora desequilibrou tudo. Demoram-se semanas a meses para fazer um reequilíbrio disso. Demora mesmo, e eu estou dizendo para vocês, é pelo menos 3 meses de trabalho intenso para você conseguir revitalizar uma flora intestinal de um cão. Não é, vou dar o probiótico aqui 10 dias e está tudo bem. Não. 10 dias você combate a crise principal, mas você não estabilizou seu cão. E a maior parte dos probióticos, eles têm a dose, eles são vendidos para usar durante 10 a 15 dias. E realmente é benéfico. Só que o ideal seria você usar os 10 a 15 dias, a não ser uma lesão de ataque, onde eu realmente, uma lesão aguda, onde eu preciso utilizar um período mais longo. O que eu faço? Eu uso 10 a 15 dias, eu pauso durante 10 dias, dou 10 dias de pausa, para depois continuar mais 10 a 15 dias. É obrigatório no protocolo de tratamento com probióticos, tá? Vou citar alguns nomes comerciais dos probióticos aqui para que vocês se identifiquem. Se vocês falarem que já usaram algum deles, vocês comentam aqui embaixo. Já usei esse, eu uso esse, eu tenho esse em casa. Ó, Q-Floral, né, é veterinário, tá? É um deles, tá? Ele é vendido em sachê. A gente tem o Floralac, que é pet também. O Organact, né? Tem várias linhas de probióticos, né? Como o Floravet. Proviable, né, DC, é um importado, um probiótico importado, e o Floratil é um dos mais comuns, mais utilizados hoje no Brasil, né, da linha humana, tá? Então, para você ter uma ideia, o Q-Floral, ele é Enterococcus faecium, Enterococcus faecium.
O Floralac é o Lactobacillus sp, né? O Bacillus subtilis. O Organact é composto com prebióticos e probióticos. Não achei aqui a listagem dele, né? O Floratil, por exemplo, que é o mais comum, é o Saccharomyces boulardii. Então, para vocês entenderem, dependendo do distúrbio do seu cão, a gente utiliza uma linha de probióticos mais adequadas. Junto a esses produtos, né, a gente tem, né, como eu citei para vocês, comum que as pessoas usam, o Yakult, também é uma linha de probiótico. O iogurte natural é também uma forma de utilizar probiótico, não tão potente, mas é uma forma de você utilizar como probiótico, tá? E, inclusive, o próprio iogurte natural pode ser uma forma de você administrar o próprio probiótico. Mas, de forma geral, os probióticos eles são bem fáceis de fornecer ao cão, porque o cão geralmente ele come bem, né? Ele ingere bem, ele tem um odor, um aroma até que agradável ao paladar dos cães. Então, fornecer probióticos não tende a ser um problema para os animais, tá? Então, muitas vezes não necessita a gente querer utilizar nenhuma outra forma, né? Mas o iogurte natural é sem dúvida uma das formas mais comuns e é uma forma de fornecer probiótico natural ao cão. Outra forma é a própria levedura de cerveja, também pode ser utilizada ao cão como forma de probiótico, em esse intuito probiótico, tá? O chá de camomila e o chá de hortelã também são formas que ajudam como a potencializar as bactérias boas do intestino, também podem ter esse intuito, principalmente alivia gases, alivia aquela flatulência, alivia aquele desconforto abdominal, também são formas de utilizar. Biomassa de banana também pode ser utilizado para os cães, tá? Muitas pessoas hoje o consomem e também pode ser utilizado aos cães, tá? A abóbora cozida também é uma outra forma que favorece a uma melhor a formação das fibras pré-bióticas, né? Vai ajudar também como fonte de alimento para a proliferação dessas bactérias boas. E aí, comenta aqui embaixo, você já sabia disso? Você usa probióticos na sua rotina com o seu cão ou não? Te convido a conhecer mais, aprender mais com os nossos cursos também lá no nosso Clube Dica do Veterinário. Você paga apenas R$ 47,00 por mês. Você tem acesso a todas as aulas conosco, mais de 20 cursos para você aprender, aulas como essa, para você aprender a cuidar melhor e cuidar mais do seu cão. Prevenir doenças, evitar problemas, você aprender a agir, como agir em momentos críticos, momentos de desvios, desequilíbrio de saúde do seu cão. Você tem a nossa planilha de suporte para você poder mandar suas dúvidas para mim poder te ajudar e te orientar. Tudo isso com apenas R$ 47,00 por mês, você vai ter acesso ao nosso Clube Dica do Veterinário. Tá? Uma forma para você poder aprender cada vez mais. Se você quiser ter um contato mais próximo, você pode também contratar as nossas consultorias online, tá? E aí você acessa o nosso site, dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com, você entra lá e você escolhe qual modelo de consultoria você quer, você vai falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tá? A gente criou vários livros esse ano, inclusive temos um livro sobre plantas também curam cães, onde eu coloquei várias receitas, várias formas de uso de várias plantas, entre elas a camomila, a hortelã e várias outras, tá? Inclusive falei sobre o antibiótico natural, que é o própolis. Tem várias dicas e sacadas lá que talvez possam beneficiar você. O livro online, né, o nosso livro, você pode adquirir e é seu, é vitalício. Você não paga todo mês, comprou, é seu. Você pode mandar imprimir na sua cidade aí e manter o uso dele para fazer consultas periódicas para você cuidar melhor do seu cão. Beleza? Se essa live fez sentido para você, dá o seu joinha e não guarda só para você, compartilha com alguém que você conhece, com algum grupo de pessoas que possa se beneficiar aprendendo a fazer o uso correto dos probióticos. Estou aqui ao vivo todos os dias de manhã, então não percam, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço para você.